Nós estamos recebendo nesta terça-feira, dia 24, aqui nos estúdios da Educadora, a advogada Mônica Rosenberg, ela que é especialista em anticorrupção e uma das fundadoras do Instituto Não Aceito Corrupção. Ela vai falar para nós sobre essa luta, no combate à corrupção. Bom dia, Mônica. Para começar, eu queria que você nos explicasse o que é o Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, educadora, bom dia, Limeira. O Instituto nasceu para combater a cultura de corrupção que nós temos no Brasil. Então, nós fazemos pesquisa, trabalhamos com educação e com políticas públicas. Falar sobre corrupção é muito importante, especialmente nesse ano, que é um ano eleitoral. Quando a gente fala de corrupção, principalmente no Brasil, infelizmente, liga-se muito à política, porque é um fato, existe muita corrupção na política brasileira. Então, falar sobre corrupção é sempre importante, Nesse momento, acredito que seja ainda mais necessário, não é mesmo, Mônica? Muito bom você dizer isso, porque tem muita gente dizendo que corrupção não é mais pauta desta eleição. E a gente precisa lembrar que para resolver os problemas do Brasil, é importante combater a corrupção. Com os níveis de corrupção que temos hoje no Brasil, não dá para resolver as pessoas que estão comendo lixo, pessoas que não têm esgoto. Então, primeiro, precisamos atacar de frente a corrupção. E aí você falou uma coisa certa. As pessoas acham que é só na política, mas não é. A corrupção está permeada em toda a sociedade, tem corrupção para todo lado, e somos nós, como sociedade, que temos que fazer essa mudança. Não adianta esperar que os políticos façam, porque eles não vão fazer. E você tem uma carreira na política também, tem um conhecimento, tem uma vivência na política, Isso facilita e te dá credibilidade, para falar com propriedade sobre esse fato dentro do âmbito político. Nós fundamos o Instituto Não Aceito Corrupção em 2015 e durante 3 anos eu fui a diretora executiva tocando os projetos, e eu entendi que primeiro precisa entrar na política, sim, mesmo que não seja candidato à participação política, vocês falarem sobre política, conversar sobre candidaturas de renovação é importante. A outra coisa que eu aprendi é que precisamos de mais mulheres na política, porque os países que têm mais mulheres têm índices menores de corrupção. A mulher inibe os esquemas, constrange até os homens. E aí eu, em 2018, fui candidata a deputada federal com essa pauta e fiz uma excelente votação. Eu fiz 35 mil votos. Então, é muito difícil depois de você ter estado na política e poder levar esperança para as pessoas. Você não consegue mais sair, a gente precisa fazer essa mudança acontecer. E o que trouxe para você, essa necessidade de levantar essa bandeira, de falar sobre esse tema, Foi o fato de você estar próximo ali, foi o fato de a gente cada vez mais, infelizmente, ver, escândalos de corrupção, não só na política, mas, em todos os âmbitos da sociedade aí, Isso trouxe para você essa ânsia, essa necessidade de levantar essa pauta, de falar sobre esse tema? É exatamente isso. Foi perceber que existe uma cultura de corrupção e que a gente precisa combater essa cultura como sociedade. Somos nós, as pessoas, que vamos mudar isso. Não são os políticos. Nós é que vamos exigir valores, ética, integridade, e aí a gente começa a colocar políticos que sejam comprometidos com essas pautas e começamos a fazer a mudança lá. É de baixo para cima que isso vai acontecer. E enquanto advogada, você percebe que a justiça, é um pouco branda na hora de combater, na hora de punir, esses escândalos de corrupção, esses crimes de corrupção? Isso também mexeu com você, para falar sobre esse assunto? Com certeza. Eu sempre digo que não é uma operação policial que vai resolver o problema da corrupção no Brasil. Mas, todavia, a questão da impunidade é muito grave. O Brasil é um país onde as pessoas sabem que não serão punidas se elas cometerem crimes de corrupção. Se você tiver dinheiro para ter um bom advogado, você não vai ter que pagar por aquele crime. E essa impunidade estimula. A pessoa sabe que não vai acontecer nada e fala, eu vou fazer. É muito importante a gente mudar isso. A gente começar a reduzir a impunidade para que as pessoas saibam que se fizer alguma coisa errada, se tentar roubar dinheiro do povo, vai para a cadeia, vai ser punido. E como você bem disse antes, a corrupção não acontece só na política, ainda que a gente ouça falar muito sobre isso dentro desse âmbito. Mas a corrupção acontece, começa nas pequenas coisas, E é importante falar sobre isso, porque quando se fala de grandes escândalos, de grandes crimes de corrupção, a impressão que as pessoas têm é que é muito difícil ou até impossível combater, mas não é, Quando você começa de baixo, como você já disse, quando você começa combatendo as pequenas
pequenas coisas, né? Quer dizer, existe a possibilidade de combater, né? É isso, está na nossa mão. Nós temos a impressão de que é muito difícil combater corrupção. Ninguém é a favor da corrupção. Se for perguntar, nem os políticos corruptões lá em Brasília não dizem que são a favor. Todo mundo é contra. Mas aí eu pergunto, você sabe o que fazer, o que está ao seu alcance para combater a corrupção? A maioria das pessoas não sabe, elas têm a impressão que não depende delas. Por isso que eu escrevi um livro exatamente para mostrar os caminhos. Tem muita coisa que nós podemos fazer. A gente ouve muita gente dizendo, poxa, que mundo estamos deixando para os nossos filhos, e eu sempre gosto de provocar, que filhos vocês estão deixando para o mundo? Eu sei os filhos que eu criei, e eles são malucos com ética, com honestidade. Nós temos que criar uma geração de jovens que acham muito importante, assim como eles defendem o meio ambiente, defendam a honestidade, defendam o que é certo. É assim que a gente começa a fazer a mudança. E para isso é preciso aprender, né, desde o básico, o que é a corrupção, né? Eu vi que o nome do livro aqui é Somos Todos Corruptos, é um pequeno manual do ético chato, né? Queria que você explicasse esse título. Por que dar esse título a esse livro? Primeiro eu quis fazer um manual pequeno para não assustar, né? Em geral, os livros sobre corrupção são muito pesados, são densos, é um assunto complicado. Então, é um guia prático, simples, que qualquer um, uma linguagem acessível, qualquer um pode pegar e ler e falar, poxa, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu consigo fazer. E é assim que nós vamos criando os ético-chatos. É porque tem a geração aí que eu chamo de ecochatos, que são esses jovens que defendem o meio ambiente, como é um valor deles. Se você deixar uma torneira aberta em casa, vai aparecer um adolescente para falar, poxa, mãe, o planeta é deles. Eles consideram isso muito importante. Não é porque aprenderam na escola, é cultural. E é isso que nós precisamos fazer. Essa geração de jovens, que eu chamo de ético-chatos, porque no Brasil, se você é honesto, você é trouxa. O esperto é o cara que está burlando o sistema. Nós temos que mudar isso. O ético-chato tem que ser um cara que é aplaudido, que é respeitado e admirado, como são os ecochatos. Eu quero ter muito orgulho dos meus filhos quando eles estiverem dizendo, não vamos pedir 2 recibos no médico, não vamos fazer gato da internet, não vamos mentir a minha idade, não vou pegar carteirinha de estudante para poder pagar meia. Essas coisas que a gente faz e acha normal é o que dá depois aos políticos a sensação de que eles podem fazer o que quiserem. E não podem, porque corrupção mata. A corrupção está acabando com o Brasil. É urgente trabalhar nisso e nós podemos fazer a diferença. E o lançamento do livro é agora no próximo dia 30, né? Queria que você falasse um pouquinho então sobre o lançamento, sobre como ter acesso a esse material. Nós estamos lançando segunda-feira lá na Livraria da Vila do Pátio Higienópolis, lá em São Paulo. Vocês estão todos convidados, mas a partir de amanhã já dá para fazer a pré-reserva num site, porque se eu quero que todo mundo participe dessa luta, estou distribuindo de graça o livro. Ele vai estar acessível na internet para vocês baixarem, lerem e divulgarem à vontade. O site é www.somostodoscorruptos.com e o meu WhatsApp é 11 9 7150 3077. Me manda um WhatsApp que eu te mando o livro. Tá certo, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho. Então são essas as informações aí, quem quiser saber mais sobre o trabalho da Mônica, pode estar entrando em contato pelos canais, né, de contato que ela passou aí e ter acesso ao livro e a todo o material que ela disponibiliza aí. Maíta Castilho para a Educadora.